Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui em coração, especialmente falando de duas coisas importantes, que é a questão das válvulas, a irrigação e a inervação, na verdade três, né? Quando a gente fala de válvulas, a gente tem que estar muito atento a alguns detalhes. Primeiro, a gente tem dois tipos de válvulas, as que a gente chama de sigmoideias e a que a gente chama de semilunares, certo? Então, essas válvulas, que seriam as sigmoideias, né? As sigmoideias são as sigmoideias, gente, são a tricúspide e a mitral, certo? Que a gente chama a mitral de bicúspide, porque ela é tipo o mitre, né, do Papa, né, que é aquele chapeuzinho que o Papa usa, chama mitre, né? Por isso que ela chama válvula mitral. Agora, além das sigmoideias, a gente tem as semilunares. As semilunares, quem são? Semilunares, que são a aórtica e a pulmonar. Pulmonar. Então, sigmoideia seria entre aurícula e ventrículo, e semilunares seria entre os ventrículos qualquer parte do corpo, sendo ele o pulmão ou sendo ele a aorta. Beleza. Olha só, sobre elas, eu acredito que falar sobre tricúspide e sobre mitral é importante, mas logicamente que as semilunares são mais importantes, né? A aórtica e pulmonar. Olha só, a tricúspide, ela une a aurícula direita com o ventrículo anteromédio, né? O ventrículo anteromédio, certo? Ou seja, ela é auricular, aurículo ventricular. A bicúspide também é aurículo ventricular, entre a aurícula posteromédia e o ventrículo esquerdo, certo? E o ventrículo esquerdo. Sobre a questão das válvulas, que são os componentes dessa válvula, aqui está uma foto para vocês verem um pouco melhor, que é a relação disso que a gente está falando. Por exemplo, aqui a gente está falando da mitral e da tricúspide, tá vendo? A mitral ela tem duas só, que é uma válvula anterior e uma válvula posterior. Ele tem o que ele chama de válvulas comissurales, que na verdade não são válvulas propriamente ditas, são pequenas extensões das válvulas para poder aportar melhor o cierre, certo? Da válvula. Por outro lado, a gente tem a tricúspide, que ele tem uma válvula anterior, uma válvula que a gente chama septal, que vai na região média, e uma válvula posterior. Esses componentes de válvula anterior, posterior, média, é muito mais importante na aórtica e pulmonar, tá? Principalmente na aórtica. Então, vamos entender como é que é essa aórtica, né? A aorta tá aqui, ó. A gente diz que a aorta, no fim das contas. E aí, uma coisa que a gente tem que entender sobre essas diferentes válvulas é que na semilunar pulmonar, a gente teria uma anterior e duas posteriores, sendo ela direita ou esquerda, certo? Já na aorta é diferente, são duas anteriores e uma posterior. Essa pergunta às vezes se faz em prova, apesar de ser uma pergunta bem escrota, bem nojenta. Certo? Sobre a válvula aórtica, preste atenção, vamos falar um pouco sobre ela. Ela está aqui. A gente sabe que as válvulas elas têm um borde aderente, que é como ela está pregada na parede, e a região central, que é um borde livre, ou seja, tudo que está relacionado a ela é livre, certo? A gente sabe que a aorta, ela tem, como é que seria o desenho aqui? Seria duas anteriores e uma posterior, vamos botar assim, né? Duas anteriores e uma posterior, direita, esquerda e posterior, certo? Só que o que é importante? Olha só, a aorta, além disso, ela tem umas cavidades aqui, ó, que rodeiam as válvulas, que a isso a gente chama de seno de Vassalva. Tem que saber isso, Diogo? Tem sim. Olha só, o seno de Vassalva é como se fosse um escorredor que tem no banheiro na sua casa, certo? Por quê? Porque quando você joga muita água para cima dele, ele tem que escorrer essa água. E isso acontece por quê, Diogo? Pelo seguinte, ó. O coração, na saída aórtica, ele tem uma grande pressão, que a gente fala que é o quê? 12 por 8, vamos falar assim, né? 12 por 8, certo? 12 por 8. Mas o que que importa esse 12 por 8? Importa o seguinte, que o 12 por 8 é uma pressão
que se for falar a real, 12/8, o coração mesmo, ele não, os vasos do coração não tem calibre suficiente para aguentar uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, tá claro isso? Então o que que ele faz? A aorta vai, impulsa o sangue para cima, só que como ela tem essa porção ascendente e descendente, uma parte desse sangue volta para o coração. Então refluxa, certo? De maneira fisiológica, não estamos falando de patologias, de maneira fisiológica. Essa parte de sangue que refluxa, ela vai caindo nesse ralo, que é o seno de Valsalva. E esse ralo, o que é que ele faz? Joga para as artérias coronárias. Então, como é que se irriga o coração? O coração não se irriga na sístole, ele se irriga na diástole, certo? Por quê? Porque à medida que o sangue impulsa, ele não consegue se irrigar, mas na medida que volta um pouquinho, o sangue se distribui para dentro do coração através desse ralo, que é o seno de Valsalva, certo? Então, isso é muito importante. Porque, por exemplo, quanto é que é a pressão máxima aí que a coronária ela consegue aguentar? Bote aí 25 milímetros de mercúrio, certo? Um pouco mais, dependendo como seja o tipo da pessoa, certo? Então, ela, imagina de 120 para baixar para 25, tem que ser algo que seja muito leve. Então, na sístole não consegue, na contração cardíaca não consegue. Ele consegue no momento que ele está mais relaxado, que o sangue desce ali e se distribui, certo? Que fique claro isso, isso é muito importante. Beleza, maravilha. Então, agora vamos falar do sistema irrigatório cardíaco. Essa também é uma pergunta que se faz frequentemente em prova, porque é o seguinte, a partir da aorta, nascem as três grandes ramas aórticas, que é o tronco bracocefálico, né? Tronco bracocefálico, o que seria a carótida e a subclávia esquerda, né? Carótida esquerda e subclávia esquerda. Carótida esquerda e subclávia esquerda. Certo? Maravilha. Carótida esquerda. Isso através do cajado aórtico. Entretanto, muitos de vocês pensam que as primeiras ramas da aorta são essas três ramas. Isso não é verdade. Eles perguntam muito isso em prova. Então, quem é a rama, a primeira rama aórtica? Essa daqui, ó. As coronárias, certo? Então, essa pergunta é uma pergunta bem frequente de prova oral. Quais são as primeiras ramas da artéria aorta? Você vai responder, são as ramas coronárias, certo? Ramas coronárias. Maravilha. Além disso, gente, além de saber que é as ramas coronárias, a gente tem que entender exatamente como se forma esse sistema. Aqui eu já falei aqui, ó, está formado através do seno de Valsalva, seja ele para a direita ou para a esquerda. O que vai mudar em relação a isso é qual porção do coração ela vai. Agora, a gente tem que saber pelo menos duas ramas da carótida ou da coronária direita e duas ramas da coronária esquerda. Primeiro, detalhe importante. Quem recobre as coronárias tem que saber. Orejuelas. Orejuela. Certo? Orejuelas, seja ela direita ou esquerda, seja ela vinda do ventrículo posterior médio ou do ventrículo ou do ventrículo não, aurícula posterior médio ou aurícula direita, vai cobrir a sua respectiva coronária, certo? Se é do ventrículo posterior médio, é coronária esquerda. Se é do ventrículo, tô falando, querendo falar ventrículo, a aurícula vai cobrir a aurícula direita, porção da coronária direita. A aurícula posterior média, coronária esquerda, certo? Beleza. Diogo, quais são as principais ramas aqui das coronárias que a gente tem que estar sabendo? Ó, da coronária direita, obviamente, a interventricular posterior. O que que ela faz? Ela vai se dirigir à região posterior do coração para irrigar toda a parte central e vai se distribuindo em ramas para um lado e para o outro. E é o que a gente chama de artéria marginal. A artéria marginal é essa daqui, ó, gente. Ela se dirige à margem do coração, à lateral do coração. E por que que você está falando isso? Porque a marginal para a direita é a mesma coisa da circunflexa para a esquerda. Ela dirige-se lateralmente ao coração, que é essa daqui, ó. Lateralmente ao coração, mais para o lado esquerdo. E quem é a outra que a gente tem que saber? A interventricular anterior, ela aqui, ó. Certo? Essa é a interventricular anterior. Qual a importância da interventricular anterior, gente? Ela é o principal sítio de infarto no corpo, certo? A interventricular anterior, importante. Infarto é uma doença frequente, viu? Porra, muito frequente, muito frequente. Tem que saber isso aqui sim ou sim. Não tem para onde correr. Maravilha. Diogo, o que que você pode falar mais sobre as coronárias? A gente já falou onde ela nasce, né?
e onde ela finaliza, certo? Onde ela finaliza. Uma coisa importante sobre a finalização dela é o seguinte, ó, é isso aqui. O que a gente chama do conceito de dominância cardíaca. E atenção, pessoal da anatomia C, anato C, da UNLP. Preste atenção que aqui tem uma coisa que só a anatomia C cobra e vocês têm que estar muito atento a isso. É o seguinte, sendo ela coronária direita ou coronária esquerda, todas elas, de alguma forma, se dirigem, rodeiam o coração para se dirigir à porção posterior, certo? Então, tanto a coronária direita quanto a esquerda, elas vão à região posterior do coração. Elas se encontram numa região que a gente chama de cruz de Haas, certo? Cruz de Haas, que é mais ou menos no nascimento do seno coronário. Por que nascimento do seno coronário? Porque o seno coronário é uma confluência de várias venas que tem no coração, a gente vai ver isso agora também, certo? Então, mais ou menos na altura de um local que a gente chama de Cruz de Haas. Cruz de Haas. A Cruz de Haas é um local que está na região posterior, mais ou menos no tabique interventricular da região posterior e mais ou menos na altura do seno coronário, certo? Do nascimento do seno coronário. Beleza. Diogo, você está falando isso aí tudo e eu quero entender como é esse negócio da dominância. Então vamos lá. Dominância, dominância direita, dominância esquerda, codominância, o que que é isso, Diogo? É o seguinte. A maioria das pessoas, sim, 80% delas, quando as duas artérias coronárias vão se dirigir na região posterior, certo? Só que a primeira que chega e que descende é a que determina qual é a dominância. Geralmente nas pessoas a direita chega primeiro na cruz de Haas e dá a descendente posterior, certo? Geralmente a direita chega primeiro e dá a descendente posterior. Mas nem todo mundo é assim. Quando ela chega primeiro à direita, isso significa que ela é dominante, certo? Ela domina aquele sítio de irrigação. É dominante, ela é dominante. Ô Diogo, e a esquerda? Se ela chega primeiro, ela que vai ser a dominante, certo? Em 10 a 15% dos casos. Isso aqui é importante, gente? É importante. O fato da direita chegar primeiro significa que você tem um coração relativamente mais saudável. A esquerda chegando à codominância, você tem mais risco de infarto, certo? Ah, então eu quero saber isso para ontem. Vou fazer um ecodoppler de coração. Não precisa se preocupar com essas coisas. Siga uma vida saudável, certo? Então, beleza. Então, chegou à direita primeiro na cruz de Haas e descendeu, ela é a dominante. Chegou à esquerda primeiro, ela é a dominante. E quem é codominante? É quando chega às duas e descende. A descende as duas, por isso é as duas. Codominância. Ambas coronárias descendem. Beleza? Isso é codominância cardíaca. Agora, por que eu falei de anato C? Pelo seguinte. Existe um conceito que a anato C cobra, que é a superdominância cardíaca. Superdominância. O que é a superdominância? Só acontece em 1% dos casos. Em vez de descender as duas ao mesmo tempo, chegou uma, chegou outra e descendeu as duas, a superdominância, ela chega a uma, chega a outra, agora ela forma um mega vaso que desce. Beleza? Ela forma um mega vaso que desce. Isso é superdominância cardíaca, certo? Só acontece em 1% dos casos. Diogo, dominância cardíaca é um tema cobrado em prova bastante, bastante. Geralmente a superdominância ninguém cobra, exceto a anatomia C. Maravilha. Tá claro isso, então? Como é que é a irrigação do coração pelas coronárias, através, que são as primeiras ramas da aorta, através do que a gente chamou de seno de Vassalva, certo? Que não se dá em sístole, se dá em diástole. E a gente falou sobre dominância cardíaca, que isso é importante. Vamos falar um pouco sobre drenagem venosa do coração, certo? A drenagem venosa do coração é principalmente dado pelo famoso seno coronário, que eu já falei várias vezes, que é regulado ali na aurícula direita pela válvula de Tebessio. A gente já sabe isso, Tebessio. Que faz parte de quê, gente? Do triângulo de Coach, Tebessio, te adoro, te esculpo. Só que o seno coronário, ele é uma dilatação venosa para receber as distintas venas que tem do coração, certo? E quem são essas venas? A gente tem a vena cardíaca maior, certo? A gente tem as venas cardíacas menores e médias,
e a gente tem as venas anteriores do ventrículo direito, certo? Tem outras também, em especial uma que chama vena, é uma vena tributária, uma vena menor, que é a vena de Marshall, certo? Vena de Marshall. Beleza. E isso tudo serve para quê? Que ali na região posterior, mais ou menos o que a gente chamava cruz de Haas, certo? Elas se unem todas para formar o que seria o seno coronário, tá? Muito mais pergunta teórica, seno coronário se vê muito mais em aurícula direita do que em outra coisa. Eu acho que tinha uma imagem lá atrás que dava para ver bem o seno coronário, tá ela aqui, ó, certo? Olha só, aqui é a aurícula média, aurícula direita, ventrículo esquerdo, ventrículo anteromédio, certo? Beleza, beleza. Olha só, ó como as venas vêm pequenininhas aqui, ó, e do nada ela dá uma dilatação. Ela é praticamente no meio do coração, como se fosse no tabique intraventricular e interauricular, certo? Esse ponto é que a gente chama de cruz de Haas. E olha só como ela segue para fazer a volta e drenar na aurícula direita, tá bom? Importante isso aqui, hein? Importante isso aqui. Ela dá a volta, não, perdoe, ela vem de cá, né? Para descender até a região inferior da aurícula direita. Muito importante. Beleza, maravilha, gente. Olha só que a gente está avançando bem nos temas, muito bom. Certo? Agora, faltou o que seria inervação do coração. A inervação do coração, eu coloquei como tem no livro do Latagé, mas na aula pílula eu vou falar um pouco sobre uma outra classificação que tem também, certo? Mas que hoje eu vou falar exatamente como tem no livro, beleza? A inervação do coração a gente divide em dois grandes sistemas, o intrínseco e o extrínseco do coração. Intrínseco, intrínseco é o que está dentro do próprio coração. É como o coração regula a si próprio. Ele dá comandos a ele mesmo. Por isso que é intrínseco, está dentro dele, certo? Por outro lado, a gente tem um sistema extrínseco cardíaco. Que sistema é esse, Diogo? O sistema extrínseco é o que está por fora, certo? Que a gente vai entender agorinha como funciona isso. Beleza. Sistema intrínseco é o seguinte: é um sistema que a gente chama de sistema, o sistema cardionector, né? Que muitas vezes a gente chama de marca-passo natural do coração, certo? O que é o marca-passo natural do coração? O coração não precisa que ninguém fique dizendo a ele funcione, funcione, funcione. Não, ele próprio diz, vou funcionar, vou funcionar, vou funcionar, vou bater, vou bater, vou bater. Alguém de fora pode dizer, ei, bate mais rápido aí que a gente tá meio complicado aqui. Aí ele bate mais rápido. Ou bate mais devagar aí que eu quero relaxar. Ele bate mais devagar, certo? Só que isso que vem de fora é o que, por exemplo, do nada você se assustou, o coração disparou. Isso é um sistema extrínseco. Algo que vem de fora, o seu susto mostrou para o coração que ele precisa se ativar. Só que se você está dormindo, por exemplo, dormindo não tem ninguém dizendo ao coração funcione, funcione. Você está dormindo, não tem nem o que se assustar, pesadelo, não. Você está ali dormindo, pô. Isso vai ser a cargo do sistema intrínseco, que é o sistema cardionector. Esse sistema cardionector funciona através de uma grande propriedade do coração que a gente chama automatismo cardíaco. O que é automatismo? Ele é automático, ele vive por si só. Ele é autônomo. Ele tá nem aí para ninguém, certo? Então, esse sistema de automatismo, ele começa sempre na aurícula direita, certo? Não sempre, mas corriqueiramente na aurícula direita, certo? Essa aurícula direita, ela tem uma região que a gente chama de nó sinusal, ou nódo sinusal, certo? Ou também chamado de nódo sinoauricular. A gente às vezes chama ele de NSA, certo? Senoauricular. Esse nódulo sinusal, o nódo sinusal, que fica próximo da desembocadura da vena cava superior, próximo da vena cava superior, ele é o primeiro a estimular o coração. Ele é o famoso marca-passo cardíaco de verdade, certo? Ele é o famoso marca-passo cardíaco de verdade. E o que que ele faz? Ele solta fibras que vão até a região do nódulo aurículo-ventricular. Essas fibras que vão até a região do nódulo auriculoventricular, que a gente já falou que é o contenido do triângulo de Coach, certo? Ela é o segundo espaço, o segundo marca-passo cardíaco. Por que segundo? Porque caso falhe o nódo sinusal, ela segue funcionando. E por que tudo começa na aurícula, Diogo? Porque
O latido cardíaco, ele não pode ser ao mesmo tempo, gente. Se você quiser fazer sístole e diástole ao mesmo tempo, você tem um paro cardíaco. Você vai desmaiar e cair, certo? Então, primeiro é a aurícula, depois ventrículo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. E o seu coração vai pum, pá, pum, certo? Essa diferença entre os dois é dado por esse caminho entre o nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular em diante, certo? Porque o nódulo sinusal diz ao aurícula, bata agora. O nódulo auriculoventricular ele dá uma pausa e agora a gente segue para fazer a sístole. Então, eles basicamente funcionam por um sistema de coordenação. É como se fossem umas linhas de trem. O trem vai vindo, o cara lá fala, para aí o trem para. Agora pode seguir, para não bater no outro trem, certo? Então é isso que o nódulo sinusal faz. O nódulo sinusal, ele vem com o trem, o nódulo auriculoventricular para, aí o trem para. Vamos seguir adiante, aí segue adiante. Para contrair agora a outra parte, ou seja, o trem chegar a outro lugar, certo? Maravilha. Olha só, gente, então a gente tem nódulo sinusal, auriculoventricular. Quando ele solta o nó auriculoventricular, ele vai soltar o que a gente chama de ras de His, ou seja, o nó auriculoventricular dele sai o que a gente chama ras de His, certo? Ras de His, elas são as primeiras fibras que saem dali e que depois se dirigem em fibras que a gente chama fibra direita e fibra esquerda, certo? Fibra direita e fibra esquerda. Essas fibras direita e esquerda vão servir parte, obviamente, para o ventrículo direito e parte para o ventrículo esquerdo. Lembrando que o ventrículo direito é o ventrículo anteromédio, certo? Beleza, sai dali, vai para um e vai para o outro. E depois ela se distribui no que seria fibras ou rede de Purkinje. Rede Purkinje. O que é isso? Essas fibras agora, elas não podem só estar nessa parte média do coração, que é na região do tabique interventricular. Ela tem que se distribuir a todas as fibras do ventrículo, para poder fazer um latido cardíaco coordenado. Todas as fibras do coração fazer pum. Entende? Então isso se faz através da rede de Purkinje ou fibras de Purkinje. Certo? Então vamos de novo para vocês entenderem. Como é que se faz, Diogo? É do nódo sinusal, vai para o aurículo ventricular, nave. Esse só da fibra é ras de His, direita e esquerda, certo? E fibras de Purkinje. Que, em geral, se dirige à ponta do coração, que a gente chama de ápex cardíaco, e depois ele retorna pela região posterior. Então ele faz assim as fibras, certo? Por quê? Porque ela tem que contrair em cima, na frente e embaixo, tudo ao mesmo tempo, faz vup. O coração, gente, ele funciona, apesar de vocês acharem que ele faz assim, né? Ele não faz assim, ele faz quase que assim, ó. Ele faz quase como um pano torcido, é muito interessante isso. Ele torce todo, como diz assim, vou tirar até a última gota. Apesar de que ele deixa uma parte de sangue, mas ele torce e fala, não, agora vai embora sangue. Aí ele espera, relaxa a fibra e tome outra de novo, entendeu? Então, é assim que funciona o sistema de inervação do coração. Maravilha. Esse é o sistema intrínseco. Não esqueçam esse nome, intrínseco é importante. Mas, por outro lado, a gente tem um sistema extrínseco cardíaco, certo? Que eu vou explicar como tem no livro do Latagé e depois na pílula a gente fala de outra forma, certo? Para vocês entenderem. Mas olha só, o sistema extrínseco do coração, o Latagé não diz que é a mesma coisa que plexo cardíaco, apesar de que a ONLP fala que é a mesma coisa que plexo cardíaco. Mas beleza, eu explico agora. O sistema extrínseco ele é formado por dois grandes sistemas, que é o simpático e parasimpático, certo? Simpático é... Você tem que pensar assim, uma pessoa simpática é a pessoa que bota você mais alegre, mais para cima. Isso é o sistema simpático, ele bota você mais para cima, então você fica mais ativo, respira mais, o pulmão funciona melhor, o coração funciona mais rápido. Já o parasimpático diminui. Eu sempre digo que simpático é correr do leão, né? Correr. E parasimpático é feijoada. Feijoada. Quando você come uma feijoada mesmo, você quer correr? Não, você quer dormir, né? Você vai, pô, rapaz, essa feijoada aqui bateu, quer dormir. Isso é parasimpático. Parasimpático é o que diminui as suas funções. E simpático ativa. Você vê um leão, um cachorro correndo atrás de você, você, rapaz, perna pra que te quero.
Não é verdade? Então, isso é a diferença entre um e outro. Simpático ativa, parasimpático diminui. Certo? Então, obviamente que ele é um sistema extrínseco. O coração está funcionando normal, pelo sistema intrínseco lá que a gente falou: nódulo sinusal, aurículo ventricular, rage ris, fibra direita e esquerda, rede Purkinje. Certo? Fibras ou ramas, tá? Fibra direita e esquerda ou rama direita e esquerda. E Repurkinje. Tá funcionando. Você viu o cachorro correndo atrás de você. O sistema simpático, o que que ele diz? Tome-lhe fibra. Ativa aí, coração, ativa aí. Aí ele, não, eu vou me ativar, vou me ativar. Aí ele começa a andar mais rápido, que também faz parte de uma ativação dentro do sistema intrínseco, tá? Mas beleza. Depois você come uma feijoada. Ele fala, coração, relaxa aí que a gente tá querendo descansar. Aí o coração, tá bom, então vamos descansar todo mundo. Beleza? Maravilha. Como é que o Latarjet explica isso? Ele diz que isso está distribuído em três distintos sistemas, que a gente chama nervos cardíaco simpático e do nervo vago, plexos cardíacos e ramas dos plexos cardíacos. Tá? O nervo do que a gente chama cadena simpática, ele basicamente vem de uma região, na região aqui ó, do pescoço, que entra uma parte para dentro do tórax, que é o que a gente chama de gânglios cervicales, certo? Então tudo começa do gânglio cervical. Inclusive a nervação extrínseca do coração, apesar de ser dividida em simpática e parasimpática, tudo começa dos gânglios cervicais. E a gente tem três: superior, médio e inferior, que também é chamado de gânglio estrechado de Neubauer, certo? Gânglio estrechado de Neubauer. Beleza. O superior e o médio, o que que eles fazem? Eles vão seguir a artéria carótida, vão passar por trás da aorta e vão formar o plexo cardíaco. Por isso que eu falei que não é só plexo cardíaco, apesar de ser realmente em grande parte o plexo cardíaco. Isso, gente, se dá através de todo esse sistema que a gente chama de sistema simpático. Então, o sistema simpático ele passa pelo que seria gânglios cervicais, seja ele superior, médio ou inferior, que também é chamado de Stechard-Neubauer. Passa pela carótida, passa por trás da aorta e vão formar esses plexos cardíacos. Já a porção inferior busca regiões mais posteriores já de cara. Ele já vai direto para trás do coração. Mas além do sistema cardíaco simpático, a gente tem também dado pelo nervo vago. Então que fique claro que o sistema simpático é dado pelas cadenas cervicais, que são gânglios na região do pescoço e que dão fibras para a região do coração, enquanto outras vêm do nervo vago, que é o par 10, que a gente já sabe. E essas fibras, o que, que elas fazem? Elas só se distribuem em superior e inferior e também se unem a fibras torácicas para buscar a região mais anterior cardíaca. Então, as fibras do nervo vago, elas são mais anteriores. E as do simpático, em geral, elas são mais posteriores, tá? Em geral, elas são mais posteriores. Maravilha. E o que, que seria esse plexo cardíaco, gente? O plexo cardíaco, a gente divide em três grandes regiões que se comunicam entre si para dar toda essa inervação do coração. Que zonas são essas, Diogo? Uma zona anterior, que a gente acabou de falar, que é principalmente pela região do nervo vago, uma zona pré-aórtica e uma zona retroaórtica, ou seja, pela frente e por trás da aorta. A aorta também tem que estar em conforme com o coração. Vocês entendem isso? Ela tem que andar conforme o coração anda. Imagina o coração tá apertando mais e ela, em vez de estar relaxando para poder passar mais sangue, ela também está apertando. Ela está dificultando o trabalho do coração. Ela não pode, ela tem que ativar-se junto com o coração, tá bom? Então, é assim que se forma o plexo cardíaco: anterior, pré-aórtico e retroaórtico. Tá? E a gente já viu, principalmente formado por ramas simpáticas e do nervo vago, que também dão fibras do que a gente chama sistema parasimpático também, tá? E aí, quais são as ramas desses plexos que o Latarjet diz? Ele não descreve tão bem, mas ele diz que são ramas do pedículo arterial, que é a saída das artérias, do pedículo venoso, da chegada das venas, e distribuição intracardíacas, que é a região do epicárdio. Vocês vão aprender isso mais em isto, né? Que a gente tem um endocárdio, um miocárdio e o epicárdio. E isso é importante, gente. Por quê? Porque vocês vão ver que o epicárdio está muito relacionado à atividade elétrica do coração realmente, né? A gente vê isso muito, a relação de epicárdio na relação do eletrocardiograma, tá? Eletrocardiograma. Então, muito bem. Coloquei aqui uma tabelinha aqui para vocês, mas para explicar um pouco melhor o que eu vou explicar na aula da pílula, tá? Para ficar mais claro isso aqui. Isso aqui talvez fique um pouco mais confuso.
agora, mas eu vou mostrar para vocês bem melhor na aula, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui nessa aulinha de coração e a gente se vê na próxima classe, tá bom?